nós falamos sobre Jesus, ele sempre será o nosso maior referencial, amém? Ele sempre será o nosso maior referencial de vida cheia do Espírito Santo e de cumprir os propósitos do Senhor aqui na terra. Jesus, ele nos deixou o maior exemplo de cumprimento, porque a palavra fala que ele cumpriu o seu propósito. Ele entendia para que ele tinha vindo, e todos nós, em algum momento das nossas vidas, já fomos ministrados ou falados sobre o propósito do Senhor nas nossas vidas, não é verdade? E Jesus, mesmo com todos os desafios, assim como nós, como homem nesta terra, ele nos ensinou que é possível viver e ultrapassar todos os desafios e ser cheio do Espírito Santo e manifestar o propósito dele nesta terra, amém? Em João 6, eu quero que vocês abram, a gente vai ler um pouquinho João, no verso 38 e 39. Fala assim, amém? Porque eu desci ao céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo possa tocar as nossas vidas, fala conosco, Senhor, fala com cada vida que está em casa, Senhor, fala com aqueles que estão nos auxiliando na projeção, Senhor, e neste culto, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar conosco e que nós possamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Desde já eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui a palavra fala que Jesus, ele afirma que ele veio para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? No verso seguinte, do mesmo capítulo, fala: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Queridos, o propósito de Jesus nessa terra era o propósito de salvação. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar, a palavra fala. E aqui ele diz que a vontade dele, que o principal motivo da vida dele, que tudo aquilo que ele fazia era viver a vontade do Pai, viver o propósito do Pai, que ele estava aqui nesta terra, que ele desceu para viver o propósito do Senhor. E ele se colocou diante do Senhor em todo o tempo para fazer esta vontade. No outro texto, também em João, algumas folhas anteriores, no capítulo 4:34, fala assim: e Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Queridos, quando a palavra fala de comida, de alimento, fala de sustento. Jesus, em algumas vezes na palavra, ele se referiu como o pão da vida. Fala de sustento. Nós estamos num dia de jejum, amém? Eu creio que muitos mocinhos aí fizeram jejum. E quando nós não nos alimentamos, quando nós não se alimentamos, o que acontece? Por um longo período, claro, né, queridos, um dia não vai matar ninguém, não é verdade? Mas por um longo período, o nosso corpo ele não é sustentado, nós ficamos fracos. Da mesma maneira, quando nós não fazemos a vontade do Senhor, nós nos desfalecemos, mas não fisicamente, na nossa fé, naquilo que Deus tem para as nossas vidas, no espiritual, nós também desfalecemos, nós também paralisamos. Nós precisamos viver o propósito do Senhor, aquilo que Ele tem. E para que nós vivamos esse propósito, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Né, o tema é ser cheio do Espírito Santo. Esse mês nós estamos falando sobre isso.
Mas o título dessa ministração é Vivendo o Propósito de Deus. Que nessa noite você possa ser despertado a viver, que esse seja o seu principal motivo, que essa seja a sua razão todos os dias, que você possa buscar isso em Deus, amém? Continuando aqui no texto, quando nós falamos do ministério de Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e através dessa unção, através desse poder, ele foi direcionado e conduzido a todas as coisas. Então, o primeiro ponto aqui que nós precisamos para viver o propósito é saber qual é o propósito. Qual é o propósito? Que todos aqueles que o Senhor nos entregou sejam salvos. Que eles não se percam. Queridos, que a sua família, que é o primeiro lugar onde você foi plantado, não é assim? Nós não escolhemos, nós escolhemos os amigos, o trabalho, mas a família não, a família a gente já nasce nela. Então, ali é o primeiro lugar que você precisa viver o propósito de Deus. É o primeiro lugar, a sua família ela não pode se perder. A sua família, ela não pode se perder, ela tem que ser restaurada, amém? Você que está na sua casa aí, profetize sobre sua família, declare que a sua família é do Senhor, amém? E Jesus, na sua caminhada, ele foi direcionado pelo Espírito. Em Mateus, no capítulo 4, nós não vamos abrir, a palavra fala que o Espírito Santo, né, o Espírito está lá com letra maiúscula, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E a palavra fala que ali Jesus jejuou durante 40 dias. E a palavra fala que ele teve fome, natural, né, gente? Você jejua, você tem fome, eu estou com fome também. É natural. Por quê? Porque ele veio nesta terra para nos ensinar todas as coisas. Que através do jejum, que através da oração, nós vencemos o mal. E a palavra fala que no final, quando Jesus ali terminou, a palavra fala que veio as propostas. Não é assim? Que veio a proposta. Transforma essa pedra em pão. E a palavra fala que em tudo Jesus, ele venceu. E no último versículo desse texto, a palavra fala que os anjos do Senhor serviram a Jesus. Queridos, quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, os anjos do Senhor nos servem. Há uma recompensa, há algo sobrenatural que nós não vemos fisicamente. Jesus, ele não estava vendo ali o alimento, mas ele creu. E ele foi sustentado. Queridos, nós seremos sempre sustentados por Deus em tudo e em todas as coisas, amém? Segundo ponto para nós manifestarmos, vivermos o propósito, é como nós vamos manifestar. Em João, no capítulo 14, verso 16, já colocou. Fala assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E no verso 26 do mesmo texto fala assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Querido, primeiro que para lembrar a gente precisa saber, né? É importante. A gente não consegue lembrar daquilo que a gente não sabe. Para que nós venhamos manifestar o propósito do Senhor, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Ela tem que ser o nosso sustento. Aqui Jesus ensina que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Olha que bênção.
É Ele que faz todas as coisas, é Ele que opera todas as coisas. Nós nunca vamos manifestar o propósito de Deus sem o Espírito Santo. Isso é um engano, queridos. Eu posso ler o melhor livro, eu posso estudar, eu posso me empenhar, se não houver ação do Espírito Santo, de nada vai valer. O Espírito Santo é aquele que vai conduzir todas as coisas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero que vocês abram, a gente vai ler alguns versículos desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. A partir do capítulo 12, desculpa, não falei o capítulo, né? Capítulo 12, a partir do versículo 4, nós vamos ler. E nesse texto, no primeiro versículo, a palavra fala que a instrução era para que nós não fôssemos ignorantes, sem conhecimento acerca dos dons, né? Daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, amém? Vamos ler do 1, vai. Fala assim, 12:1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado a ídolos do mundo, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Queridos, o Senhor só vai te usar, Ele só vai te dar poder se for útil. É um equívoco e um engano, às vezes, nós acharmos que nós vamos manifestar aquilo que o propósito de Deus, aquilo que o Senhor tem, os dons, né? Aqui fala acerca dos dons espirituais, aqui fala acerca do ministério. É um engano nós acharmos que nós vamos ter primeiro para depois fazer. O Espírito, queridos, como nós lemos anteriormente, ele já está em nós, ele já está em você. Amém? Você que está em casa, declare que o Espírito já está em você. Mas a manifestação, ela vai depender do quê? Da sua ação. Quando você for fazer, o Espírito Santo vai te usar. Quando você for agir na célula, o Espírito Santo vai te usar. Quando você for ler a palavra, estudar a palavra para ministrar na célula, o Espírito Santo vai te usar. Quando você for orar por alguém, o Espírito Santo vai te usar. É fazendo, é ministrando, é cumprindo o propósito dele, que vai haver a manifestação de Deus através da sua vida, amém? E no verso 8 do mesmo capítulo, fala assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito as palavras de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, pelo mesmo Espírito dons de curar, operação de maravilhas, e outro profecia, e a outro dons de discernir, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Queridos, quando eu e você buscarmos, quanto mais nós buscarmos a Ele, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós jejuarmos, mais Ele vai se manifestar nas nossas vidas. E Jesus, Ele ensina isso em todo o tempo. A palavra fala que certa vez um homem pediu para os discípulos de Jesus que curasse seu filho.
que estava endemoniado. E a palavra fala que quando esse homem foi até Jesus, ele fala, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa. E aí Jesus fala que tudo era possível ao que crê. E depois, mais tarde, a palavra fala que os discípulos de Jesus perguntaram, Jesus, por que a gente não conseguiu, né, expulsar o demônio? E ele fala que existiam coisas que só com jejum e oração. Isso está lá em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 22. Então, queridos, é uma vida constante. Jesus, ele não parou naquele momento e orou, ele não parou naquele momento e jejuou. Não, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de jejum. Diversos milagres que Jesus fez, nós podemos observar que ele não impôs a mão, não orou, ele simplesmente decretou uma palavra. Ou ele fez, passou lodo, né, no olho do cego, e o cego viu, e ele operou. Queridos, para que nós temos os dons do Espírito ou o ministério, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, para manifestar a presença dEle, para fazer aquilo que é o propósito dEle. O propósito dEle, nós aprendemos aqui no texto, é um único, não é? Que todos sejam salvos. Esse é o propósito. O chamado de cada um, nós lemos aqui, vai depender do Espírito Santo, vai depender da minha busca, vai depender daquilo que Ele quiser derramar sobre a vida de cada um, amém? Mas quando nós estamos fazendo o propósito de Deus, há a manifestação dEle sobre as nossas vidas, amém? Creia, queridos, que Ele vai te usar nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, até as coisas mais extraordinárias. Ele é capaz. Uma das minhas primeiras experiências que eu tive com Deus, né, com o Espírito Santo, há muitos e muitos anos atrás, eu lembro que o Senhor falou comigo um texto que está lá em Ezequiel 37. Ezequiel. Que fala dos vales dos ossos secos. É isso mesmo, né? Dos ossos secos. E a palavra fala que, naquele dia, eu lembro que eu estava na minha empresa, onde eu trabalhava, e o Espírito Santo falou para eu falar aquilo para uma pessoa que eu não falava, eu não conhecia. O nome dela era Adriana. Era uma mulher já, e o Espírito Santo me tocou, e eu não sabia nem falar, dirá falar a palavra, dirá falar qualquer coisa. E o Espírito Santo, eu sei que naquele dia ele me incomodou muito, e eu lembro que eu escrevi o texto e entreguei para a mulher, né, que eu não sabia nem o nome dela, e essa mulher começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar, e eu não entendi nada, e eu não sabia nem o que falava para ela, não sabia o que falava. E depois eu lembro que no final do expediente lá, eu trabalhava num call center na época, e eu lembro que, está bem novinha, e eu lembro que no final do expediente ela veio conversar comigo, e ela falou que aquilo era a resposta de uma oração que ela tinha feito, que era algo que ela tinha pedido para o Senhor, e o Senhor tinha respondido. E eu não tinha entendido, era nada naquele dia. Eu não entendia, gente. Não sabia nem direito quem era o Espírito Santo, quanto mais, né, o que era para eu fazer direito. Mas eu me lembro que eu ouvi de uma maneira muito clara, e o Senhor fez. Queridos, sempre que nós estamos fazendo, sempre que nós estamos no caminho, o Senhor, Ele vai fazendo. Muitas vezes, quem limita o poder, a operação do Senhor, somos nós. O Espírito Santo, aqui a palavra fala que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo na vida do apóstolo, Ele é o mesmo na minha vida, Ele é o mesmo na vida do pastor Mário, Ele é o mesmo na sua vida, é o mesmo Espírito. É Ele que nos capacita a operar todas as coisas. Amém? Você crê, queridos? Que nós possamos crer e viver o propósito dEle. Queridos, tudo começa na obediência. Jesus, Ele entendeu o propósito dEle e Ele obedeceu. Por isso, Ele viveu. Porque Ele obedeceu. Tudo se inicia na obediência, não é no sobrenatural. É que a gente primeiro quer o xaramanaia.
Primeiro a gente quer ver o sobrenatural. Não, tudo começa no racional, na minha decisão, no meu agir, para depois o sobrenatural de Deus. Tudo começa no meu posicionamento diante da voz do Senhor. O Senhor, Ele vai sempre nos usar. O Espírito Santo, Ele vai sempre nos usar. Mas nós precisamos agir. Amém? Do que você tem se alimentado? Você tem vivido o seu propósito? Se você tem se alimentado da palavra, queridos, eu tenho certeza que você vai ser cheio da palavra e que você vai manifestar. Não há como nós não manifestarmos se nós vivermos na palavra. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Deixa eu não coloquei o texto aqui, peraí. Atos 1, 8, fala assim. Não, estou no 2. Não, eu sei, mas está aqui já. Mas receberei virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, nós já recebemos a virtude, nós já recebemos o poder. O que nós precisamos é manifestar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em Daniel, a palavra fala que ele manifestou tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. O terceiro ponto que nós vamos ver agora é vivendo pelo propósito com ousadia. Nós precisamos crer e nós precisamos ser ousados. Nós não precisamos entender, mas nós precisamos crer. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e viver e se manifestar nessa terra, na unção que Ele já nos deu. Em Daniel 6, quem quiser abrir, vou ser breve, vou ler poucos textos aqui. 6:3 fala assim: e então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre o reinado. E no verso 10 do mesmo texto, eu li o 6:3, vou ler o 10. Então, aqui a palavra fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente, e que o rei, no caso aqui, Dario, tradução aí varia um pouco, que o rei, ele queria, ele pensava em colocar ele como governante. E a palavra fala que, diante daquele decreto, muitos tentavam tramar e tentavam acusar a Daniel. Mas eles não conseguiam achar nenhum argumento para acusar Daniel. E aí eles tramaram de baixar um decreto, né, que só poderia, então, ir até o rei, pedir alguma coisa durante 30 dias. Resumindo, né, não poderia orar por 30 dias. E no verso 10 fala assim: e Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e se acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Até aqui. Aqui, queridos, fala que havia um decreto que não poderia ser revogado, a palavra ela é muito clara sobre isso, e eles tramando, e quando Daniel viu, né, que aquele decreto tinha sido assinado, a primeira coisa que ele fez foi orar, foi continuar manifestando aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aqui o texto fala que ele fazia isso constantemente, não era só uma única vez. Ele fazia isso sempre. E a palavra fala que quando o rei, né, tentou ajudar ainda ele para que ele não fosse jogado na cova dos leões, depois vocês leem todo o texto em casa. A palavra fala que o rei ainda tentou, mas que aquela sentença não podia ser anulada. E no verso 16,
Fala assim: então ordenou o rei que trouxesse a Daniel e lançasse nas covas dos leões, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente te serves, te livrará. Olha, queridos, sabe o que isso fala? Isso fala do testemunho de ousadia que havia sobre a vida de Daniel. Daniel, aqui, se nós lermos todo o livro de Daniel, nós vamos ver que ele passou por diversos reinados, né, até chegar aqui. E aqui a palavra fala que ele, diante daquele decreto, ele decidiu continuar orando, porque esse espírito excelente que havia sobre a vida dele foi através da oração, foi através da entrega, foi através dele decidir não se contaminar, como fala lá no primeiro capítulo. Da mesma maneira, o Senhor, Ele espera que os filhos dele se manifestem nessa terra, queridos. Em Atos, a partir do capítulo 4, verso 13, a palavra fala que os discípulos de Jesus, Pedro e João, também eram ousados e eles também manifestavam a presença do Senhor com o seu testemunho. E a palavra fala que muitos se admiraram, porque diferente de Daniel, que era sábio, que era entendido, eles eram homens simples, eles eram pescadores. Eles eram homens que não tinham tanto conhecimento, mas que eram ousados no Espírito Santo, mas que viviam aquilo que Jesus tinha para a vida deles. Jesus, ele manifestou da mesma maneira em toda a sua trajetória. Em João 4, a palavra fala que quando ele se manifestou à mulher samaritana, a palavra diz que aquela mulher, diante de tudo aquilo que ela tinha recebido de Jesus, ela testemunhou. E as pessoas daquela cidade foram alcançadas. A palavra fala que Jesus ficou ali por mais 2 dias, porque o Senhor fez e operou grandes coisas. Assim, queridos, tem que ser nas nossas vidas. Nós precisamos testemunhar aquilo que Deus tem feito. Nós precisamos testemunhar na nossa casa a ação do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos manifestar o propósito dele. Para encerrar, os louvores, se quiser pode subir, em Romanos, no capítulo 8, 19, fala assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, em João 4, nesse texto que eu estava falando da mulher samaritana, no verso 35, fala assim: não dizeis vós ainda que há 4 meses que vem a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se alegrem ou regozijem, dependendo da tradução. Queridos, a terra já está pronta. O Senhor Jesus já se sacrificou na cruz. Você não precisa fazer mais nada, porque Ele já fez todas as coisas. A única coisa que nós precisamos fazer é nos posicionar. Aqui o texto fala que há uma recompensa. Os nossos olhos não devem estar na recompensa. Eles devem estar firmados em Deus, amém? Mas há sempre uma recompensa. Aqui a palavra fala que a recompensa ela é ajuntada para um fruto da vida eterna. Nós receberemos não só nesta terra, queridos, mas nos céus. A palavra fala isso. Hoje você sabe que o seu propósito é que nenhuma vida se perca, que todos aqueles que Deus confiou, começando da sua família, assim como Jesus, o seu prazer tem que ser viver o propósito. Tem que ser que nenhum se perca, que ninguém se perca, principalmente os da sua família, queridos. A sua família nesse tempo, ela precisa ser alcançada. Decida hoje viver o propósito. Nós temos nos levantado em tempo de oração, de jejum, em servir.
em comunhão, em obedecer, em viver e fazer a célula. Será que nós temos vivido esse propósito? Que nós possamos viver o propósito, que nós possamos todos os dias caminhar e viver em espírito, ser cheios dele, que nós possamos orar todos os dias, buscar. Você tem orado pelas vidas que têm sido colocadas lá no grupo de oração, no grupo de líderes? Você tem buscado, você tem clamado, você tem tido compaixão. Jesus, ele teve compaixão das vidas. A palavra fala que ele teve compaixão e por isso ele curou, por isso ele manifestou. Você tem declarado, você tem profetizado, você tem clamado pelas vidas. Queridos, este é o tempo. Jesus, ele fala assim, olha, não pense que vai ser daqui a um ano, que vai ser daqui a uma semana. Esse é o tempo que nós temos que nos levantar, queridos. E o que nós temos feito? Que nesta noite você decida, que nós possamos decidir, que eu e você possamos decidir viver o propósito de Deus nessa terra. Que nós possamos decidir ser cheios do Espírito e manifestar. A palavra fala que a criação que Deus, ele anseia, ele aguarda, ele tem uma grande expectativa que eu e você se manifeste nessa terra. Que nós possamos nos levantar hoje e nos manifestar, amém? Que você que está na sua casa agora venha orar e possa clamar isso, você que está aqui conosco também.